Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. O secretário passou hoje para mim que cada dia teria um tema específico, né? Aí eu perguntei para ele hoje, pastor, qual que é o tema de hoje? Ele falou, o chamado do vocacionado. É isso, né? O chamado do vocacionado. Quando ele me falou, eu fiquei sem entender. Eu falei, mas como assim um chamado do vocacionado? Explica para mim. Aí ele entrou em contato com o pessoal, aí simplificaram, né? O tema hoje é sobre os desafios do ministério, né? O chamado do vocacionado é essa ideia, os desafios do ministério. Então hoje eu quero falar sobre os desafios do ministério, que está dentro da ideia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vocês encontraram? Vamos ler o versículo 1. E Elias o tisbita, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá nem orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Muito obrigado, até aqui é o suficiente. Queiram tomar os vossos assentos. Sem sombras de dúvidas, Elias está inserido na classe dos profetas audaciosos. Acredito que ele seja um dos profetas mais audaciosos do Antigo Testamento. Ele foi levantado por Deus para um tempo específico, quando a casa de Israel estava sendo administrada por um rei completamente perverso e desorientado. A saber, nos dias de Elias, quem estava reinando sobre a casa de Israel era o rei Acabe. A primeira aparição de Elias no cenário bíblico acontece exatamente no capítulo 17, que foi o capítulo que eu fiz questão de ler com vocês. Missionária Eliane, a primeira vez que Elias aparece na história é entregando uma mensagem de confronto para o rei de Israel. Pastor Neemias, é muito interessante que Elias ele foi muito cirúrgico naquilo que ele entregou para Acabe. Ele foi minucioso, foi detalhista, porque ele não falou apenas de ausência de chuva. Perceba que Elias está falando também de ausência de orvalho. Ele aparece diante do rei com a seguinte mensagem: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá nem chuva e nem orvalho e nem chuva em Israel, senão segundo a minha própria palavra. Perceba que Elias está sendo minucioso naquilo que ele está falando para o rei. Eu já vi muitas pessoas pregando sobre esta mensagem que Elias entregou para Acabe, e na maioria das pregações eu percebo que dão muita ênfase pelo fato de Elias não ter usado o assim diz o Senhor, que era o que dava legitimidade ou autenticidade para uma palavra profética no Antigo Testamento. Todas as vezes que um homem se levantava dizendo assim diz o Senhor, todo o povo entendia.
Deus está levantando um profeta para este tempo, porque esta expressão, assim diz o Senhor, era o que dava legitimidade a uma palavra profética. Como é o seu nome? O jovem de óculos? Igor, eu estou vendo que você está prestando atenção. Igor, entre nós dois. Elias, quando fala com Acabe, que não haverá nem orvalho nem chuva, Igor, ele não acaba a mensagem usando assim diz o Senhor. Ele fala para Acabe, a partir de hoje não vai cair uma gota de água, segundo a minha própria palavra. Eu já vi, principalmente, Igor, no nosso meio pentecostal, as pessoas empoderando a palavra de Elias, como que se ela, por si só, fosse suficiente para gerar a eficácia que gerou. Quando, na verdade, Igor, entre nós dois, Elias sabe o que ele está falando. E a mensagem não está gerando resultado simplesmente porque foi Elias quem entregou. A mensagem, pastor Neemias, está gerando um resultado eficaz pelo propósito que está por detrás dela. Eu já vi muitas pessoas falando que Elias falou de ausência de chuva, mas não explicando por que Elias profetizou que não haveria chuva. Preste atenção. Acabe casou-se com uma mulher chamada Jezabel, que não era hebreia. Você percebe que no matrimônio dele, ele já fere um princípio. Porque Deus não permitia que nenhum hebreu se casasse ou se associasse com uma mulher de qualquer uma outra nação. Deus proibia esse tipo de matrimônio. E Acabe, ele já fere um princípio no matrimônio. Ele se casa com uma mulher pagã. Jezabel era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Quando ela nasceu, ela foi consagrada ao deus Baal, que era um deus pagão. E dentro da filosofia pagã, Baal é o deus da fertilidade, é o deus da chuva. Então, Jezabel, ela cresce aprendendo com o pai dela essa crença. Quando ela tem a oportunidade de se associar com o rei de Israel, ela passa para ele aquilo que ela aprendeu com o pai dela, que Baal era o deus da chuva. Agora, Igor, o rei, juntamente com Jezabel, está reproduzindo para o povo essa crença. Baal é o deus da chuva. E a maior força de Israel naquela época era a agricultura. Então, se caísse chuva, a terra ganhava força para produzir, e se a terra produzisse, a economia era elevada. Então preste atenção. Todas as vezes que caía chuva em Israel, o povo acreditava que a chuva que caía era uma bênção proveniente de Baal. Eles estavam aprendendo isso com a liderança. Igor, agora a glória que era para o povo entregar para Deus, eles estavam entregando para Baal. Porque eles acreditavam que Baal era quem estava mandando aquela chuva. Por isso que Elias aparece, pastor Neemias, falando para Acabe, a partir de hoje não vai cair uma gota de água. Porque chegou o tempo de vocês entenderem que Deus não divide a glória dele com ninguém. E isso aqui é muito interessante. Eu vou começar agora, hein? Se você não pegar, eu pulo aí. Depois dessa mensagem, Elias passou a ser enxergado como perturbador. Eu vou repetir. Você vai ver que no outro encontro de Elias com Acabe, isso já acontece no capítulo 18, a primeira coisa que Acabe fala quando reencontra Elias é: és tu o perturbador de Israel? Porque na cabeça do rei, preste atenção, na cabeça do rei, o problema de Israel era Elias. Na cabeça do rei, quem gerou o colapso em Israel? Elias. Então, depois dessa mensagem que Elias entregou, ele perdeu
a popularidade positiva. Eu vou repetir, aqui tem uma chave. Depois que Elias profetiza que não vai ter chuva, que não vai ter orvalho, ele passou a ser visto como perturbador. Pastor, mas por que Elias escolheu perder a popularidade? Porque Elias entende que os princípios estão acima da popularidade. Pegou? Eu vou repetir, Elias prefere perder a popularidade do que perder os princípios. Se Elias tivesse Instagram naquela época, ele iria perder muitos seguidores. Se Elias tivesse Facebook naquela época, ele iria receber muitos comentários negativos. Como que você profetizou que não vai ter chuva? Como você falou uma loucura dessa? Então Elias, ele não está preocupado com a popularidade. Elias está preocupado com a relevância. Eu vou repetir. Para Elias, o que vale é a relevância, não a popularidade. Você precisa entender que uma coisa é ser relevante, outra coisa é ser popular. Tem pessoas que têm popularidade, mas não têm relevância. Tem pessoas que têm fama, mas não têm sucesso. Elias não está preocupado com a fama, com a popularidade. Elias está preocupado em ser eficaz dentro do propósito que ele entende que Deus vai se agradar. E vamos lá. Como é o nome dele mesmo, pastor? O que organizou? Júnior Lino, pode me ajudar? Let's go. Nós vamos ver agora os desafios do ministério. Já pregou de dois, Júnior? Não? Você vai ver que legal. São duas mentes pensando. Chega aqui, fica à vontade. Entendeu por que Elias profetizou que não haveria chuva, né? Para que o povo entendesse que Deus não divide a glória dele com ninguém. Agora lê o versículo 2. Depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente. O que Deus está mandando Elias fazer? Retirasse. Hã? Retirasse. Se fosse em São Paulo, Deus estaria mandando Elias vazar. Né? Vaza. No Rio de Janeiro, Deus estaria falando para Elias meter o pé. Aqui em Minas Gerais, vocês falam como quando é para alguém? Hã? Sai fora. Fala você. Sai fora. Vamos lá. Deus está mandando Elias fazer o quê? Sai fora. Hã? Sai fora. Por que Deus está mandando Elias sair fora? Ó, ele profetizou. Depois da profecia, Deus mandou ele sair fora. Só entre nós dois. Nem Elias sabia o rolo que ele estava se enfiando. Porque depois dessa profecia, a cabeça de Elias vai virar prêmio. Depois dessa mensagem, vão colocar armadilhas no caminho de Elias. Elias não sabe. Só que o Deus de Elias sabe o que ele não sabe. Maravilha. Antes que Elias caia em alguma armadilha, Deus está se manifestando para ele falando: agora não é hora de ficar em cena. Agora é hora de... sai fora. De se retirar, de sair fora. Agora é hora de Elias publicar alguma coisa no Instagram? Não. Hã? Não. Agora é hora de Elias publicar alguma coisa no Facebook? Também não. Agora é hora de Elias ficar em evidência? Não. Deus está mandando Elias fazer o quê? Se esconder. Mas Deus, se eu sumir, todo mundo vai pensar que eu estou mal. todo mundo vai pensar que eu estou mal. Se eu não postar mais nada nas redes sociais, Se eu não postar mais nada nas redes sociais, todo mundo vai pensar que eu estou acabado. todo mundo vai pensar que eu estou acabado. Elias, nem sempre sair de cena é sinal de estar mal.
Pastor pegou. Às vezes se ausentar é a melhor maneira de se preservar. Quando Deus mandar você aparecer, pode aparecer. Agora, quando Deus mandar você se esconder, Mas quando Deus mandar você se esconder, não inventa de aparecer. não inventa de aparecer. Aonde Deus mandou Elias se esconder? Vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Espera aí, Deus está mandando Elias se esconder aonde? O ribeiro de Querite. Ia ter água naquela época? Ia ter chuva? Não, E Deus está mandando o profeta se esconder? no ribeiro. Então você está falando que para o tempo de seca Deus tinha um ribeiro reservado para o profeta? Ó, alguém pegou, alguém pegou. Se ele não pegar, a gente pula lá. Vê se Elias vai ter que procurar o ribeiro ou vê se Deus está dando a rota para ele. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Já deu a rota. Espera aí, então Elias não vai precisar perder tempo procurando? Não, Por quê? porque ele já tem a rota. Sabe o que Deus está falando? O que ninguém sabe, aonde está, eu vou te revelar. Continua lendo, continua. Eu e você, pode ir. Se você for onde, o profeta com você. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Aonde que Elias ia beber água? No ribeiro. Se Deus falou que Elias ia beber água no ribeiro, É porque tem água. uau, repete. É porque tem água. Então não vai precisar. Então Elias não vai precisar orar para pegar água? Não, Não vai precisar jejuar para ter água? também não. Por quê? Porque já tem água. Já está pronto. Entre nós dois, a água que está no ribeiro, me ajuda só com retorno nesse aqui. A água que está no ribeiro representa um recurso natural. O ribeiro já tinha água. Agora o pão e a carne viriam através do quê? Através dos corvos. Espera aí, é natural o corvo levar pão e carne para alguém? Não, é sobrenatural. Entre nós dois, a água é o recurso natural. O pão e a carne, Sobrenatural. Deus está levando Elias para a escola do equilíbrio. Deus está levando Elias para uma geografia onde ele vai ser conectado com dois recursos. Alguém pegou? Com recurso natural e com recurso sobrenatural. Agora olha que interessante, lê mais uma vez o 3. Beberás do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que ali te sustentem. Ó, vê se Deus falou ordenarei ou ordenei. E eu ordenei. Espera aí, então Deus não falou ordenarei? Não, Deus falou? ordenei aos corvos. Sei que você é inteligente, hein? Ordenarei está no futuro. Foi o que Deus falou para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus não mostrou a terra para Abraão quando chamou ele. Deus só iria mostrar No futuro. Mas vê se para Elias Deus falou ordenarei corvos. Não, ele disse eu ordenei. Está no presente. Espera aí. Ordenei não está nem no futuro nem no presente. Já está no passado. Pegou? Ó, se Deus, alguém pegou, se Deus falasse ordenarei, Deus estaria falando para Elias, vai para o Querite que depois eu vou falar com os corvos. Se Deus falasse estou ordenando, Deus estaria falando para Elias, enquanto eu estou aqui falando com você, o pastor já pegou, eu estou falando com os corvos. Mas Deus não falou nem estou ordenando e nem ordenarei. Deus falou para Elias, Já ordenei. então quer dizer que antes de Deus falar com Elias, Deus já tinha falado com os corvos? Elias, tem horas Que a mensagem é, que a mensagem é eu vou preparar, eu vou preparar. mas a mensagem de hoje Mas a mensagem de hoje é, fica tranquilo, fica tranquilo, já está preparado. já está preparado. Aleluia, já está pronto. Glória a Deus. Lê de novo. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Pastor, olha isso. Júnior. Aonde Deus falou para Elias que os corvos iriam sustentá-lo? No ribeiro. Olha o que Deus falou. E eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Ou seja, Elias só viveria o que Deus tinha para ele se ele estivesse No ribeiro. Por quê?
Porque foi para onde Deus mandou ele ir. Uau, você é inteligente. Olha outro detalhe. Deus não falou apenas para Elias e para o Querite. Deus falou para os corvos também. Olha o que Deus falou: e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Ou seja, quando Deus falou com os corvos, Deus deu uma rota para os corvos. Perfeito. Faz sentido? Sim. Qual foi a rota que Deus deu para os corvos? O ribeiro. Você é inteligente. Se Elias não tivesse no ribeiro, ele iria viver o que Deus tinha para ele? Não. Você está entendendo por que tem gente que não se conecta com o que Deus tem? Porque não conseguem permanecer aonde Deus mandou. Pastor, qual é a mensagem de hoje? O lugar da tua provisão tem nome. Alguém pegou? Eu vou repetir. É Deus falando: Elias, eu já marquei o lugar da tua provisão. Esse é um dos desafios de alguém que foi vocacionado por Deus. Conseguir permanecer na geografia que Deus deu. Se Elias fosse caçar comida, alimento, em outro local, ele iria se conectar com o que Deus tinha para ele? Não. Então, para Elias se conectar com o que Deus tinha para ele, onde ele deveria estar? Onde Deus mandou. Uau, repete. Onde Deus o mandou. Agora vamos lá, antes disso aqui, olha isso, pastor Elias. Antes desse cenário, Deus já tinha usado corvo para alimentar alguém? Inédito. Uau, repete. Inédito. Então Deus está falando para Elias que vai fazer algo inédito, algo novo, algo inédito. É fácil a gente acreditar que nós vamos viver o que ninguém viveu? Não. Porque alguém pegou, nós não temos ponto de apoio, nós não temos referência. Por exemplo, se Deus já fez na vida do pastor Neemias, nós temos um ponto de apoio para acreditar que Deus vai fazer na nossa. Uma referência. Agora, quando Deus não fez na vida de ninguém o que Ele está falando que vai fazer na nossa, missionário Liliane, fica difícil de a gente acreditar. Imagine Deus aparecer para você e falar assim, ó: eu vou fazer você viver o que ninguém viveu. Por mais empolgante que seja, é difícil de acreditar. Não é um desafio? É um desafio. É fácil de acreditar que corvo, ou vou falar no plural, corvos irão levar alimento para Elias diariamente? Impossível acreditar. Então Elias poderia questionar? Sim. Poderia. Que loucura é essa, Deus? Como o Senhor quer que eu acredite? Que os corvos vão me sustentar? Ninguém nunca viveu isso. Como o Senhor quer que eu acredite que eu vou viver? Como é que o Senhor quer que eu acredite que eu vou viver? Elias poderia questionar? Sim. Mas está questionando? Não. Sabe por quê? Por quê? Rota que Deus dá não é para ser questionada, é para ser seguida. Eu arrepiei. Tem muita gente aqui que está querendo questionar a rota que Deus deu. Como vai acontecer? Como Deus vai fazer? Eu não sei como vai acontecer, eu não sei como Deus vai fazer. Alguém pegou, mas se Deus me deu a rota, eu vou seguir. Fala para quem está do seu lado. Não, tá sem retorno. Fala para quem está do seu lado assim, ó: não questione a rota que Deus te deu. Então Elias poderia questionar, mas ele não está questionando, ele está seguindo. Elias poderia pedir explicações, mas ele não está pedindo explicações, ele está seguindo. Se você estiver doente, Júnior, o que você vai procurar? O médico. E se um médico te diagnosticar e te dar uma receita, ó, você vai na farmácia, vai comprar esse antibiótico, vai tomar de 8 em 8 ou em 12 em 12, você vai questionar o médico? Não. Por que você não vai questionar o médico? Porque ele é médico. Uau! Então você não questiona quem tem propriedade no assunto? Sim. Se a pessoa se especializou naquilo, ele conhece do que fala. Se você tiver com um problema tributário, trabalhista, quem você vai procurar? Um advogado. Se o advogado nós vamos montar essa defesa, vai ser esse caminho que nós vamos pegar. Alguém já pegou. Você vai questionar o advogado? Não. Por quê? Porque ele estudou para aquilo. Então você não questiona uma receita que o médico te dá? Não.
Você não questiona uma estratégia que o advogado te dá. Também não. Mas as pessoas questionam a rota que Deus dá. Eu nunca vi uma pessoa duvidando de uma receita de um médico. Não, será que o médico... Nunca vi. Eu nunca vi uma pessoa duvidando de uma estratégia de um advogado. O problema é que tem muita gente que olha para a rota de Deus e fala: será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que eu vou chegar mesmo? E Deus está falando: para de questionar a rota que eu te dei, siga ela que vai dar certo. Igor, vem cá que você tá bonito. Chega aqui para ajudar. Lincoln. Você tá bonito pra caramba, hein, Lincoln? Não, você tá muito elegante, cara. Lincoln, enquanto o pessoal vai organizando ali. Lincoln, quando Elias chegou no Querite, tinha água? Tinha. Então Deus não mentiu? Não. Quando ele chegou no ribeiro, os corvos levavam pão e carne para ele? Sim. Então tudo que Deus falou está se cumprindo? Sim. Só entre nós dois. Você acha que Elias quer sair desse ribeiro? Com certeza não, porque ele se sente confortável. Uau, repete, cara. Com certeza ele não queria sair do ribeiro porque ele se sente confortável. Você é águia, você pegou. Agora, pastor, se ele não pegar, acabou. O inimigo de Elias agora não é mais Acabe, é o ribeiro. Mas como assim, pastor? Mas como assim? O senhor acabou de falar. O senhor acabou de falar Que foi Deus que levou Elias para o que foi Deus que levou Elias para o Querite. Mas agora o senhor está falando que o ribeiro se tornou inimigo do profeta. Só entre nós dois. Toda a geografia que tira de nós a vontade de nos movermos não está nos ajudando. Alguém pegou. Eu vou jogar para o alto. Pastor, quem tiver boiando não vai pegar. Lincoln, você acha que Elias quer sair desse Querite? Não. Você acha que Elias quer sair desse ribeiro? Com certeza não. Por quê? Por causa que ele se sente confortável. Toda a geografia que faz eu me sentir garantido demais, ao ponto de tirar de mim a vontade de eu me mover, ela não está me ajudando, ela está me estagnando. Isso aqui não tem no Google, hein, Júnior? Isso aqui não é mensagem copiada de pregador, Lincoln. Isso aqui é pérola. Eu sei que você é inteligente. Tem água no ribeiro? Sim. Aqui que eu queria chegar. Tem pão e carne através dos corpos? Sim. Mas procura Deus falando com Elias enquanto tem tudo isso. Não tem. Não. Peraí. Quem levou Elias para o ribeiro? Deus. Mas agora ele chegou no ribeiro. Deus está falando com ele? Não. Tem água no ribeiro? Sim. Tem pão e carne através dos corpos? Sim. E relacionamento? Não. Tem provisão, mas não tem mais relacionamento. Esse é um outro desafio do ministério. Não permitir que a provisão se torne mais importante que o provedor. Se relacionar com Deus é mais importante do que ter a providência. Se relacionar com Deus é mais importante do que ter a providência, porque Deus sempre foi Deus de relacionamento. Tem horas que Deus pode nos tirar algumas coisas só para ter a gente perto. Tem horas que Deus pode fechar algumas portas só para ter a gente perto. Tem horas que Deus pode quebrar algumas alianças só para ter a gente perto, porque Deus é Deus de relacionamento.
Esse é um desafio. Se você está com um bloco de notas anotando, anote isso que eu vou te falar. Cuidado com o teu sucesso atual. Cuidado com o querite. Cuidado com o querite. Ele pode te estagnar. Ele pode te estagnar Sem que você perceba. sem que você perceba. É você falando. É você falando. Tô garantido. Tô garantido. Tenho tudo que eu preciso. Tenho tudo que eu Que preciso. Ribeiro maravilhoso. Que Ribeiro E maravilhoso. Deus falando. E Deus falando. Elias. Elias. O Ribeiro é bom. O Ribeiro é bom. Mas o que eu tenho para você. Mas o que eu tenho para você não acaba no Ribeiro. não acaba no Ribeiro. Elias. O Ribeiro é legal. é legal. Mas o que eu tenho para você. Mas o que eu tenho para você vai vai além desse Ribeiro. O Ribeiro é apenas uma provisão temporária para para um tempo de transição. Não adianta você se prender a Não adianta você se prender a ele, Eu já coloquei data de validade. porque eu já coloquei data de validade para você ficar aí. Tem alguém que pegou. Olha lá, olha lá, olha lá. Essa não tem no Google. Já vou chamar. Olha aqui para mim. Cuidado com teu sucesso atual. Ele pode se tornar o maior inimigo do teu sucesso futuro. Eu estou arrepiado. Tem gente aqui que está pensando que está no ápice. Tem gente aqui que colocou na cabeça que já chegou. Tem gente aqui que já colocou na cabeça, já estou realizado. E Deus está falando, se você soubesse o que eu tenho ainda através de você, você não estaria parado no Ribeiro. O Ribeiro pode ser bom, pode ser confortável. E Deus me trouxe hoje aqui em Betim para falar com alguém. Aproveita a fase do Ribeiro, desfrute do Ribeiro. Só não permita que esse Ribeiro comprometa o teu destino. Eu vou repetir. Pastor Neemias, o Ribeiro é uma provisão temporária. Lincoln. Por Elias ele sai do Ribeiro? Não. Por Elias o Ribeiro tem que durar para sempre. Mas olha aqui para mim. Eu estou falando de provisões temporárias. Que Deus coloca a prazo de validade. Existem algumas geografias que você não vai conseguir permanecer. Não porque você não é bom, mas é porque é apenas um ciclo. O problema, olha aqui para mim, o problema não está no Ribeiro que Deus me coloca. O problema está nas expectativas que eu coloco no Ribeiro. Júnior, eu vou repetir. O problema não está no Ribeiro que Deus me coloca. O problema está nas expectativas que eu coloco no Ribeiro. É gente colocando expectativas demais em um Ribeiro que não é para sempre. Você nunca vai se frustrar se você não criar expectativas. O que é frustração? Um resultado esperado que não foi alcançado. O que eu estou falando para você, cuidado com a maneira que você lida com a fase do querite, porque senão você vai se prender a algo que não é para sempre. Por Elias o Ribeiro tem que durar para sempre. Mas na visão de Deus ele não colocou Elias para morrer no querite. O querite é uma fase que você deve aproveitar, desfrutar. Pastor, tem gente que não está pegando ainda. Eu vou assimilar para eles. Lincoln, você lembra como que Deus sustentava os hebreus no deserto? Com maná. Flávio Joséfo diz que aproximadamente 3 milhões de hebreus foram tirados do Egito. Você acha que caía pouco maná ou muito? Muito maná. Caía tanto maná que tinha uns espertinhos que pegavam e falavam, vou guardar para amanhã. Vai que falta.
O que acontecia no outro dia com o maná que eles guardavam? Estragava. Sabe por quê? Não. Porque era uma provisão temporária. Se ele não pegar, a gente pula lá. Pastor, Deus permitiu o maná estragar? por que Deus permitiu o maná estragar? Porque Deus não queria que o povo vivesse sempre de maná. Como assim? É Deus falando, para que vocês querem guardar maná se eu tenho uma terra que mana leite e mel esperando vocês? Alguém pegou ali? Isso aqui é para vocês fazer Betim tremer. Não se prenda à provisão. A provisão não é o fim, é apenas o meio. O teu destino será abundância. É gente se prendendo a coisas pequenas. Olha que interessante. Lincoln. Por Elias ele não saía do ribeiro. Não. Mas olha o que aconteceu no 7. Mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. O que aconteceu com o ribeiro? Secou. Como você acha que Elias ficou? Preocupado. Desesperado. Perdeu o único meio de sobrevivência dele. Se ele não pegar, a gente pula. É o diabo que está secando esse ribeiro? Não. Quem que está secando esse ribeiro? Deus. Deus está expulsando Elias de uma geografia que ele não quer sair. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que Deus perceber que um lugar está comprometendo o meu futuro, Ele vai me expulsar dele. Tem gente aqui que não conseguiu manter, pastor, algumas coisas. E está tendo que lidar com o sentimento de frustração. E quando nós perdemos algo, Lincoln, nós não conseguimos associar essas perdas como um agir de Deus. Porque se o ribeiro está me fazendo bem, missionário Eliane, por que Deus vai me tirar dele? Se o ribeiro está me dando garantia, para que Deus vai me tirar dele? Então, olha aqui para mim. Naturalmente, quando nós somos expulsos de geografias que não queremos sair, Júnior, nós não conseguimos associar a Deus. E logo pensamos, fui eu que errei. O diabo fez alguma coisa. Alguém falou mal de mim. E olha aqui para mim. Eu vim aqui hoje como profeta te falar que tem muitos lugares que você queria ter ficado, mas foi obrigado a sair, que foi o próprio Deus que te expulsou deles. Tem algumas coisas que você tentou segurar e não conseguiu. E aí você está pensando, foi alguém que fez panelinha para tirar, foi alguém que falou mal de mim para eu perder, foi alguém que armou alguma coisa para me lesar. E se eu te falar que existem algumas coisas que você não conseguiu segurar, que foi o próprio Deus que tirou da tua mão? Talvez o ribeiro seco que você está tendo que lidar hoje é aquele relacionamento que quando você iniciou, você colocou expectativas de que duraria para sempre. Do nada, se secou. E aí hoje você está tendo que lidar com a sequidão de um ribeiro que você queria que fosse para sempre. Quem casa para separar? Quem casa para ser traído? Quem abre uma empresa para fechar? Orebaixala cabas. Eu estou falando com alguém hoje aqui, pastor Neemias, que está tendo que lidar com a frustração de não ter conseguido manter o ribeiro. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus nunca vai permitir um ribeiro se secar sem antes preparar uma nova geografia para te honrar. Fala educadamente para quem está do seu lado. Fala educadamente para quem está do seu lado. Se Deus permitiu o ribeiro secar, é porque Ele já preparou uma nova geografia para te honrar.
Se eu tivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Tem gente chorando aqui. Eu estou te falando que existem algumas coisas que você está olhando como prejuízo, mas o céu está olhando e falando: se você soubesse a oportunidade que eu estou te dando. Pastor Neemias, o senhor acha que Elias vai querer ficar no Querite enquanto tem água lá? Enquanto tiver água, ele vai querer estar lá. Você acha que ele vai querer ir para Sarepta se tem água no Querite? Você acha que ele vai querer se mover se tem água no Querite? Você acha que ele vai querer ouvir Deus se tem água no Querite? Perceba que enquanto tem água, ele não ouve. Enquanto tem água, ele não recebe mais nenhum novo comando. É alguém que entrou numa zona de conforto e perdeu o relacionamento. Para que eu vou para a igreja se o meu ribeiro está cheio? Para que eu vou na escola bíblica se eu tenho tudo que eu preciso? Para que eu vou ficar ouvindo pregação se não me falta nada? Aí Deus me trouxe hoje aqui para falar com Elias: eu vou te tirar do teu cenário de estabilidade para te colocar no campo da dependência outra vez, só para você viver o que eu tenho. Pastor, vamos ver o que aconteceu quando o ribeiro se secou. Que honra, então, com o presidente aí. Ó, leu no 7 o ribeiro se secou. Leu o 8. E então a palavra do Senhor lhe veio dizendo: que vozeirão, hein, pastor? Pastor, se ele não pegar nós dois, vamos pular lá. Quem voltou a falar com Elias no 8? O Senhor. Só foi o ribeiro se secar. Enquanto tinha água, Elias não ouvia mais. Você acha que esse ribeiro se secou do dia para a noite? Não. Acha que secou uma semana? Não. 3 anos e meio sem chover. Elias passou tanto tempo no Querite sem ouvir Deus. Para ele está tranquilo. Agora o ribeiro se seca. Quem volta a falar com Elias? O Senhor. Vamos ver o que Deus falou. Leu 9. Levanta. Lê de novo. Levanta-te. Lê de novo, pastor. Levanta-te. Pastor, se Elias estivesse de pé, faz sentido Deus mandar ele levantar? Não. Por que Deus está mandando ele levantar? Que ele estava caído, Ele estava o quê, pastor? Caído, deitado. O ribeiro se secou, o profeta não aguenta ficar de pé. Aí Deus aparece para ele e fala o quê? Levanta-te. Sabe o que Deus está falando para Elias? Você é maior que o ribeiro. Levanta. Obrigado, pastor, obrigado. O que Deus mandou Elias fazer? Levanta-te, levantar-se. Por que Elias estava no chão? Perdeu a garantia. Sim. Agora ele está desesperado. Deus, acabou meu ministério. Acabou tudo para mim. Acabou tudo para mim. Tô com medo. Não tenho mais aonde beber água. Perdi minha segurança. Aí Deus apareceu para Elias e falou o quê? Levanta-te. Hã? Ele voltou a ser dependente. O maior problema não é o ribeiro seco.
Sabe qual é o maior problema aqui? Qual? Um profeta sem identidade. Pastor pegou. Lincoln, eu sei que você é inteligente. Pastora, missionário, olha isso aqui. Quem falou que não ia ter água? Elias. Por que agora ele está no chão quando o ribeiro se seca? Não foi ele que profetizou que não haveria água? Sim. Então ele não deveria estar triste quando o ribeiro se secou. Sim. Mas ele passou tanto tempo no Querite, pastor, que ele até se esqueceu quem ele era. Aí Deus se manifestou e falou para Elias: levanta-te. eu vim devolver a tua identidade. Eu vim devolver a sua identidade. Elias, você está no chão por um ribeiro. Mas eu vim te lembrar que você é a fonte. Elias, você está no chão por um ribeiro. Mas eu vim te lembrar que quem é fonte não pode ficar no chão por causa de um ribeiro. Deus me trouxe, levanta a mão para receber essa palavra. Deus me trouxe hoje aqui em Betim, alguém está de pé pegando. Deus me trouxe hoje aqui para falar com fontes que estão tristes por ribeiros. Olha aqui para mim. Você é maior do que o ribeiro que você perdeu. Quanto foi o prejuízo que a pandemia gerou para você? Quantos mil a pandemia tirou da tua conta? Quantas oportunidades você perdeu? Deus me trouxe hoje aqui para falar com você, Elias. Você é maior do que o ribeiro que se secou. Levanta-te! Elias, levanta-te. Por que Deus está mandando o Lincoln Elias se levantar? Só entre nós dois, você acha que Elias no chão resolve o problema? Não. Elias no chão, o ribeiro volta a ter água? Não. E se Elias levantar? O provedor está lá. Só entre nós dois. É Deus falando: Elias, se você ficar no chão, o ribeiro não vai voltar a ter água. Se você ficar chorando, se fazendo de vítima da vida, não vai resolver nada. Então, ao invés de ser a vítima da sua história, seja o herói dela. O ribeiro é só uma fase, mas a história continua. Lincoln, vamos ver Elias de pé e a gente caminha para o fim. Vamos para o 18 agora. Lê o 18:41. Olha Elias de pé. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Peraí, Lincoln. Elias está falando o que para o rei? Levanta-te, come e bebe. O homem que estava no chão por causa de um ribeiro, agora está mandando o rei levantar. Olha, Elias, eu estava no chão lá atrás. Agora eu estou de pé. Acabe, levanta, sobe e come. Porque eu estou ouvindo um barulho de uma abundante chuva. Você acha que Elias está lembrando do ribeiro? Não. O ribeiro era a necessidade dele. A chuva é o propósito de Deus. Só entre nós dois. Todas as vezes que eu paro de viver pela minha necessidade para viver pelo propósito, acabou. Pegaram ali. Sabe por que tem pregadores que não rompem? Por quê? Porque vivem por necessidade. Sabe por que tem cantores que não rompem? Por quê? Porque vivem por necessidade. Sabe por que tem pastores que não rompem? Por quê? Porque vivem por necessidade.
Quem vive por necessidade pode até chegar em algum lugar, mas nunca vai chegar onde Deus quer. Pregador que prega por ofertinha pode até ganhar uma esmolinha, mas nunca vai chegar onde Deus quer. Cantores que cantam por necessidade pode até fazer um showzinho, ganhar uma migalhinha, mas nunca vai chegar onde Deus quer. Líderes que lideram por necessidade, eu tenho que dirigir igreja porque eu tenho que comprar um carro, eu tenho que dirigir igreja porque eu tenho que comprar uma casa, pode até conseguir alguma coisinha no ministério, mas nunca vai chegar onde Deus quer. Agora aqueles que deixam de lado o querite, que deixam de lado a necessidade para viver o propósito, esses chegarão aonde Deus quer. Fala para quem está do seu lado. Não é sobre o querite, é sobre uma abundante chuva. Não, ele não ouviu. Fala assim, não é sobre a necessidade, é sobre o propósito. Olha aqui para mim, Deus nunca vai investir na tua necessidade. Deus sempre vai investir no teu propósito. Dedé, adolescente de pé ali. Olha na galeria, alguém pegou. Por isso que quanto maior for o teu propósito, maior será o investimento do céu na tua vida. Quem vive por necessidade, pastor Neemias, se deslumbra com querite. Se perde em um ribeiro, missionário. Um pregador, preste atenção, um pregador que vive por necessidade, preso a querite, esse cara não vai poder ver dinheiro. E a queda é rápida. Porque ele está vivendo pela necessidade. Por que vocês acham que Elias está no chão quando o querite se seca? Porque ele não tem água. Você acha que ele está preocupado com alguém que está com sede? No querite, a visão de um profeta fica limitada a ele. Preste atenção, esse é um dos desafios do ministério. Entender que não é sobre necessidade, é sobre propósito. Olha, isso aqui é interessante, pastor. O Elias que estava chorando, Júnior, por causa de um ribeiro seco, Lincoln, agora está de pé, falando para Acabe, não quero nem saber mais daquele querite. Deus me levantou para mandar uma grande chuva para a nação. E olha que interessante, lê o próximo versículo, 42. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. Não. 42. Antes de ele falar para o moço subir, vê o que ele falou para Acabe. Acabe, pois, subia para comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Peraí. Acabe subiu para quê? Para comer. E beber? Sim. E Elias? Inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Acabe subiu para quê? Para comer e beber. E Elias subiu no cume do Carmelo para quê? Para falar com Deus. Então, enquanto tem gente comendo e bebendo, tem gente orando? Sim. Aqui já é um profeta com a sua identidade de volta. A seca no querite foi a crise que Deus trouxe para resgatar a identidade de Elias. Tem crises que vêm na nossa vida que é para expor a nossa verdadeira identidade. Tem coisas que Deus faz na nossa vida e seca recursos que não é para nos matar, é para expor para fora quem nós somos de verdade. Deus não te fez para se acostumar com o querite. Deus te fez para poder produzir chuva sobre Israel. Levanta-te e ora, Elias! Você viu que enquanto o filho pródigo tinha dinheiro para fechar camarote, ele nem queria saber da casa do pai? Você viu que quando o filho pródigo estava dirigindo Mercedes, BMW, ele nem queria saber da casa do pai? Agora quando o filho pródigo vai para a lama, perde tudo, ele recupera a identidade dele. Eu preciso voltar para a casa do pai. Pastor, qual é a mensagem desse seminário, dessa escola bíblica? A mensagem de hoje é: às vezes Deus vai permitir você perder só para não te perder. Onda me enchi
nas asas do seu amor. Pegou. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo, declare isso. E como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual eu sou, de quando Deus desce na terra. Qual eu sou, qual eu sou. De quando Deus desce na terra. O Querite pode ter se secado, mas a tua história não acabou, Elias. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. Lincoln, você pediu para alguém levantar? Não, Eu pedi. não. Pastor, o senhor pediu para alguém levantar? Por que eles estão de pé? Guitarra. Eu acredito que essa escola bíblica, Júnior, pastor Neemias, está sendo um centro cirúrgico de Deus. Se o diabo achou que você ia ficar no chão por causa do Querite, se o diabo achou que você ia acabar com depressão por causa de um ribeiro, se o diabo achou que a síndrome do pânico ia te pegar, se o diabo achou que a crise da ansiedade ia te vencer, a missionária está pegando. O diabo vai ser enganado e confundido. Deus veio para te levantar outra vez. Deus está cortando laços emocionais aqui agora. Eu vou repetir, Deus agora está quebrando laços emocionais. Deus está agora te desvinculando dos ribeiros que estavam fazendo você ficar estagnado. Aleluia. Sabe aqueles lugares que estavam te impedindo de chegar aonde Deus quer? Sabe aquela geografia que estava te prendendo para você não prosseguir? Deus agora está te desconectando de tudo que te bloqueia. Enquanto você ficar preso ao Querite, você não consegue ouvir barulho de grande chuva. Lincoln, Acabe foi comer e beber. E Elias? Orando. Vê o que Elias falou para o moço dele. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada.
moço olhou para a banda do mar e falou o que para Elias? Que não havia nada. Peraí. Mas Elias não tinha falado para o rei que estava ouvindo o barulho de uma abundante chuva? Sim, E o que o moço estava falando para Elias? que ele não viu nada. Peraí. Pastor Neemias, a gente acaba aqui. Pastor, Elias falou para o rei que estava ouvindo o barulho de uma grande chuva, mas o moço de Elias voltou para ele, missionário Eliane, e falou: Não há nada. como que Elias Júnior quer que o rei acredite que vai ter chuva se o moço olhou para a banda do mar e não viu nada? Elias, você tá louco, né? Você quer que a gente acredite que vai ter chuva se não tem nada? Eu olhei e não tem nenhuma nuvem no céu. Como você quer que a gente acredite que vai ter chuva se nós não estamos vendo nada? Vocês dependem de vista. Alguém pegou? Ó Elias, vocês dependem do que vocês estão vendo. Mas eu não sou movido pelo que eu vejo. Eu sou movido por aquilo que Deus me fez ouvir. Aqui está o desafio de um ministério. Acreditar no que Deus nos fez ouvir. Sendo que o cenário é totalmente contraditório. Gente, senta. Aqui está o desafio. Como é o teu nome? Natanael. É o desafio, Natanael. Porque o que Elias está ouvindo não combina com o que eles estão vendo. Natanael é alguém que vem para a igreja e ouve tantas coisas maravilhosas, mas quando sai daqui e chega em casa, tem gente chorando ali, pastor. O que vê não combina com o que ouviu. Natanael, são pessoas que vêm para o culto, vêm para uma escola bíblica dessa, investem e ouvem tantas palavras poderosas, e aqui creem, mas quando voltam para a realidade, o cenário não combina. É um empresário que ouve: ó, a tua empresa vai se levantar. Aí ele abre a conta, não estou vendo nada. É um pregador ouvindo: Deus vai confirmar teu ministério. E ele pega: um dia eu vou chegar, um dia Deus vai me levantar. Daqui a pouco abre a agenda, não estou vendo nada. Esse é o desafio do ministério. Acreditar quando o cenário não combina. Se você parar, olha aqui para mim, se você parar para tentar conectar o que você ouve com o que você vive, você vai ver que não se encaixa muitas vezes. Há 15 anos atrás, os pastores me levantando no culto. Sabe por que eu faço isso com Lincoln, com jovens, pastor? Porque o meu maior sonho no começo era que alguém fizesse isso comigo. Lincoln, eles não me chamavam para pregar juntos, mas eles falavam assim: jovem, Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, você vai pregar nos 4 cantos da terra. Na hora, missionário, eu ouvia aquelas palavras e falava: amém, glória a Deus. Ficava feliz. Só que quando eu chegava em casa, eu não encontrava o meu pai com Bíblia na mão. O meu sonho era ter um pai como o senhor, pastor. Eu chegava em casa, meu pai não estava assim.
Meu pai estava bêbado, brigando com a minha mãe. Os meus irmãos no mundo e eu caçula. Abri a geladeira para comer. Eu lembro como se fosse hoje, só tinha arroz puro e vinagre. Eu sempre gostei de terno. Lembra a época da Dorinhos, pastor? Lembra aquela época? Era R$200 um terno. E eu não tinha dinheiro. Eu ia no brechó da igreja e pegava. Às vezes, de uns irmãos que já tinham partido, né? Roupas humildes, simples, rasgadas. E quando eu colocava um terno, Lincoln, eu me sentia tipo um super-homem. Ia pro culto, com a Bíblia na mão. Chegava lá, era a mesma coisa. Jovem, Deus te escolheu. E eu falava, glória a Deus, aleluia. Missionária, chegou um tempo que eu morei na igreja. Eu dormia no altar. Porque o único lugar que eu me sentia bem era na igreja, Júnior. Porque eu sabia que quando eu voltasse para casa ia ter briga. Eu subia a rua da favela e todo mundo olhava e falava assim, coitado do Raik. Coitado. Muitos pastores no começo olhavam para mim e falavam, tadinho, é sonhador. Tinha horas que eu tentava encaixar o que Deus falava e não combinava. Por quê? Porque os profetas falavam para mim, jovem, prepara as tuas malas. Fotógrafo, como é o teu nome? Alexandre. Só que quando os profetas falavam para eu preparar as minhas malas, Alexandre, eu não tinha nem mochila. Que loucura, como alguém vai mandar eu preparar as malas se eu não tenho mochila? Eu sei que para alguém andar de avião é comum para algumas pessoas, porque hoje em dia uma passagem é 100, 200 reais se você comprar com antecedência, mas para algumas pessoas entrar dentro de um avião é algo inatingível, e eu cresci nessa realidade. Ter um carro, impossível. Andar de avião, como? Se ninguém da minha família nunca tinha entrado em um avião. Tudo que Deus falava não combinava com o que eu vivia. Tudo não encaixava. Eu aprendi que muitas das vezes o que Deus fala com a gente hoje, Natanael, não é para o nosso hoje. O que Deus falou comigo há 15 anos atrás não era para 15 anos atrás. Era para hoje. Fala para quem está do seu lado. Passe pelo que tiver que passar. Enfrente o que tiver que enfrentar. Só não se esqueça do que Deus te fez ouvir. Quando alguém olhar e falar, não tem nenhuma nuvem. Lembra o que Deus te fez ouvir. Quando alguém olhar e falar, não tem como. Lembra do que Deus te fez ouvir. Quando alguém olhar e falar, não vai dar certo, você não vai chegar, você não vai conseguir. Lembra do que Deus te fez ouvir. A única coisa que vai te segurar de pé quando a realidade querer que você caia é aquilo que Deus te fez ouvir. É o desafio do ministério. Acabamos aqui, acabamos, porque amanhã tem mais. Acabamos. O moço falou o que para Elias? Que não havia nada. Vê o que Elias falou para ele.
E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. 7 vezes. 7 vezes. 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então disse: sobe. Peraí. Na 7ª vez o moço viu o quê? Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o barulho que Elias falou para o rei que tinha ouvido era de uma chuva? Abundante. A pergunta é essa: se Elias falou para o rei que a chuva ia ser grande e abundante, como que a nuvem é pequena? Imagine, Lincoln, eu sei que você é inteligente. Imagine uma mão de um homem na imensidão do céu. Muito pequeno. Se um avião no céu já é pequeno, imagine uma mão de um homem. Minúsculo. Elias, Elias ainda não está se encaixando. Você falou que a chuva é grande, mas a nuvem que se levantou é muito pequena. Como você quer que a gente acredite que vai ter grande chuva se a nuvem é pequena? Quem disse que Deus depende de grandes nuvens para mandar? Pegaram. Pegou, olha lá, tem gente que pegou. É Elias falando: chegou a hora de Deus mostrar para todo mundo que ele não depende de grande nuvem para mandar grande chuva. Eu vou ser direto para não ficar falando por parábolas. Vocês lembram a época que os pregadores do Brasil eram contados nos dedos de uma mão? Todo o congresso, fulano, beltrano, ciclano, acabou. Não tinha mais espaço para ninguém. Só era reconhecido como um pregador quem andasse com a tochinha. Todo mundo olhava e falava: pregou lá, a nuvem é grande, a nuvem é grande, a nuvem. E as nuvens se sentiam tão grandes que elas não davam paz do Senhor, não. Era aqui, ó. Não falavam com ninguém. E os cantores? Gente, quem é Nutella não sabe o que eu estou falando, mas quem é raiz de uns 15 anos, 10 anos atrás, sabe o que eu estou falando. Cantor gospel só era respeitado se tivesse nas gravadoras tops. Se não tivesse na gravadora tal, na Y, ninguém dava moral. Deus olhou para o cenário e falou: tem muita nuvem grande que já não tem mais essência. Eu estou arrepiado. Eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar a gente com nó na cabeça. Tem muita nuvem que não caiu, foi Deus que derrubou. Fala para quem está do teu lado: não adianta ter tamanho se não tem mais essência. Eu vou repetir: não adianta ter seguidor no Instagram se não carrega essência. Não adianta ter visualização na internet se não carrega essência. Não adianta ter faminha gospel se não carrega essência. Aí Deus está falando: eu vou levantar nuvens que ninguém sabe o nome, nuvens que ninguém respeitam, nuvens que ninguém dá credibilidade, para mostrar que chegou o tempo de eu revolucionar a nação através das pequenas nuvens. Se eu tivesse no teu lugar, eu já teria aproveitado para pegar. Eu sei que os homens só respeitam quem tem tamanho, mas o céu nesta noite está dizendo: eu vou levantar as pequenas nuvens que carregam essência. Aleluia! Se eu tivesse no teu lugar, eu teria aproveitado para pegar. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Fala para ele ou para ela assim: eu já estou na fila de Deus. Eu já estou na fila do céu. Não se espante se logo logo Deus levantar quem está do teu lado aí. Não se espante se na próxima escola bíblica quem estiver pregando aqui é você. Não se espante se logo logo Deus soprar o teu nome para levar o evangelho nos 4 cantos da terra. Deus vai levantar as nuvens pequenas.